Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre saúde, gastronomia, gestão, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza, de forma leve, descontraída e direta. Geralmente, quando começa o ano, as metas ganham as agendas de muita gente. Entre viajar, cuidar da saúde e melhorar de vida, a saúde financeira está no topo da lista dos planejamentos. Eu sou a Natália Jael e o assunto de hoje é sobre finanças. Será que dá para equilibrar as contas, pagar as dívidas e terminar 2022 com dinheiro na conta? Quem vai ajudar nessa questão é o economista, especialista em finanças e professor do curso de MBA em Gestão Financeira e Controladoria do Senac, professor Carlos Eduardo Costa. Carlos, como vai? Obrigada pela participação aqui com a gente nesse bate-papo. Natália, tudo bem? Tudo jóia? Professor, considerando esse ano que nós passamos, alguns dados que já estão sendo divulgados, a gente pode dizer que para muitos brasileiros esse balanço aí, ele não foi tão satisfatório não, né? Quando a gente considera a parte financeira, tem gente aí que está começando 2022 um pouco preocupado, né? Com certeza, principalmente se levarmos em consideração os 2 últimos anos, né? 2020 ele trouxe o desafio da pandemia que persistiu, que continuou ao longo desse ano de 2021. Em muitas famílias, a pandemia e as consequências da pandemia trouxeram uma diminuição da renda, seja pela diminuição mesmo, talvez, de uma comissão que recebia na empresa, de uma atividade informal que complementava a renda, mas também milhões de famílias com o desemprego, a renda cessou. Por outro lado, Natália, nós vimos o quê? As despesas aumentando, né? A gasolina batendo recorde de subida nesse ano, os alimentos cada vez mais caros, a carne, ou seja, a receita menor, as despesas maiores, levando com que milhões de famílias brasileiras entrassem no desequilíbrio. Professor, você citou aí situações pontuais, né, de uma situação que nós vivemos sem precedente, que foi o contexto de pandemia, que desestabilizou aí o orçamento de muitas famílias. Mas, no geral, a gente pode dizer que nós, brasileiros, a gente tem um pouco de dificuldade em lidar com finanças, com orçamento familiar. É um pouco geral isso, né, professor? Com certeza, né? A pandemia, ela veio aumentar, né? Acrescentar uma pitada a mais numa situação que a gente já tinha antes dela. Não fomos, Natália, preparados para lidar com o dinheiro. Se a gente olhar para trás e verificar, né, aqueles pilares que garantiram a nossa formação, o dinheiro não era um assunto comum, nem nas escolas, nem nas famílias. Que era até um tabu, né? Muitas famílias falavam, muita gente cresceu em famílias onde se falava que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é problema, que as pessoas tinham um certo tabu, inclusive, de falar sobre isso, né? Isso, esse tabu permanece, né? Esse tabu permanece em muitas famílias, onde os casais não conversam sobre o dinheiro, onde os pais não falam com as crianças sobre o dinheiro. E, Natália, a cada dia nós temos que tomar decisões que vão impactar no nosso bolso. E a gente não foi preparado para isso. Consequência, acabamos tomando uma decisão equivocada que vai nos levar, por exemplo, ao desequilíbrio financeiro. E, Natália, talvez uma das situações piores que uma pessoa e uma família possa vivenciar é o desequilíbrio financeiro. Porque ela acaba afetando a nossa vida pessoal e familiar em várias dimensões. Começa, óbvio, como um problema financeiro. Eu não tenho dinheiro para honrar os compromissos e assumir. Mas quem não está conseguindo pagar as contas, não consegue dormir bem, não consegue relaxar no momento de folga, logo a sua saúde física e mental vai estar comprometida. Aqueles que têm filho, trazerem os filhos para essa discussão, ou seja, é um processo muito mais amplo e que vai ter uma repercussão muito grande dentro do seio familiar. E o momento, ele exige realmente esse pensar no financeiro, pensar nas contas. Uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro revelou que 76% dos entrevistados não estão administrando bem as contas durante a pandemia e 86% tiveram as finanças muito prejudicadas nos meses de isolamento social. Índices muito altos, né, Carlos? Com certeza, os números são alarmantes, né? E o primeiro passo passa necessariamente, Natália, por fazer um bom diagnóstico.
levantar quais são os nossos ganhos, quais são os nossos gastos, para primeiro saber se eu estou respeitando a primeira e mais importante lei da educação financeira. O que diz essa lei? Eu só posso gastar aquilo que eu ganho. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Quem desrespeita essa lei, Natália, caminha para o desequilíbrio financeiro com tudo de negativo, como a gente já falou. Será que essas escolhas estão adequadas? Adequadas ao nosso momento financeiro? De repente a nossa realidade mudou e a gente tem que refletir sobre novas escolhas. Até para permitir que lá no futuro, com a situação mais equilibrada, a gente possa novamente voltar a ter as mesmas escolhas. Existe um medo de se confrontar, de confrontar essa realidade? As pessoas vão deixando para lá. Que característica você identifica aí que faz com que muita gente não faça esse diagnóstico? É muito comum isso, né? As pessoas sabem que estão gastando mais que ganham, sabem que estão entrando no vermelho, mas se elas colocam isso no papel, Natália, se elas começam a levantar isso, elas efetivamente passam a ter as informações de forma concreta. E aí estariam, né, motivadas ou deveriam estar motivadas a poder mudar essa situação. É aquele ditado, né? Sei que a minha situação está ruim, mas prefiro nem conhecer. A pessoa fica esperando, né, imaginando que algum milagre vai cair do céu para mudar aquela situação. Se a gente efetivamente não mudar, se a gente efetivamente não transformar os nossos hábitos, essa situação não vai mudar. Não adianta esperar do céu aí esse milagre mesmo, né? Tem que se confrontar a família, sentar com todo mundo, fazer um planejamento, né? Não há outro caminho, né? Eu costumo dizer que se a gente, Natália, está satisfeito com o resultado que a gente tem na nossa vida financeira, só tem um caminho a seguir: mudar hábitos, não tem outro. Professor, em termos práticos, assim, né? Já que a gente já conversou aqui, final de ano, início de um ano novo, as pessoas colocam a saúde financeira ali, geralmente, entre os 3 primeiros itens da lista de resoluções para o novo ano. Em termos práticos, como começar, né? Você já citou um aí, que é realmente fazer uma análise da vida financeira, da saúde financeira pessoal, da família. Quais são os outros pontos que a pessoa pode ir trabalhando sem precisar fazer grandes mudanças ou realmente o caminho é fazer uma grande mudança? Natália, nessa análise, né, nesse diagnóstico, a pessoa vai se confrontar com quais têm sido os hábitos que têm ajudado a sua vida financeira, mas também quais são os hábitos que têm atrapalhado a sua vida financeira. Diante dessa análise, é importante, então, o quê? Tentar eliminar, mudar, diminuir esses hábitos negativos. Fazer um plano, como é que eu vou diminuir isso? Vamos dar um exemplo, se eu estou gastando muito com alimentação fora de casa, o que eu posso fazer para diminuir esse gasto? Colocar em prática aquilo que você desenhou, aquilo que você imaginou, é o ponto-chave. É o ponto que vai separar o sucesso do fracasso. Ter essa disciplina. De nada adianta saber o que você precisa fazer se você não começar a fazer. Pequenas mudanças fazem diferença? Porque as pessoas têm a impressão que às vezes precisa fazer uma grande mudança, mas aí você citou a questão do almoço, tem um cafezinho, esses pequenos detalhes, essas pequenas alterações numa rotina pessoal ou familiar podem significar um bom resultado ao longo do tempo? Hábitos saudáveis, por menores que nos pareçam esses hábitos, eles vão ter um impacto muito grande na nossa vida financeira. Professor, tem um dado da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo que revela que o Brasil tem 74,6% das famílias endividadas. Quando a gente pensa num contexto de um novo ano, você acredita que dá para chegar em 2022 com uma realidade melhor, sair do endividamento? Você acredita que com um planejamento, um ano seria um tempo suficiente para mudar um pouco essa realidade? Algumas pessoas têm um nível de endividamento que um ano só não basta, mas o principal é, desde já, entender, Natália, o que a dívida significa. Né? Normalmente uma pessoa chega para mim e fala assim: Carlos Eduardo, eu estou com um problemão, eu estou endividado. Não, você não está com um problemão, você está com mais de um problema. A dívida é um problema, mas você tem um problema maior na sua vida financeira, que é o que está causando a dívida. Porque a dívida, Natália, ela é um sintoma e não uma causa.
Eu costumo fazer uma analogia e dizer que a dívida é como se fosse uma febre. E a febre não surge no nosso organismo de graça, né? Você pergunta para alguém o que você tem, a pessoa responde febre, você insiste, a pessoa fala febre. Ninguém tem só febre. Da mesma forma é a dívida, eu só vou eliminar a dívida quando resolver o problema. Qual que é a saída então? Reequilibrar, voltar ao equilíbrio. E para voltar para o equilíbrio, Natália, eu preciso ou aumentar os meus ganhos. E como é que eu posso buscar aumentar os meus ganhos? Investindo constantemente na minha qualificação, para que eu possa continuar, progredindo na minha carreira profissional, ou tentar, mais no curto prazo, transformar alguma habilidade, algum dom que eu tenha, ou mesmo parte do meu tempo livre em renda extra. A segunda estratégia é diminuir gastos, diminuir despesas. E para diminuir despesas, eu necessariamente tenho que saber onde que eu estou gastando meu dinheiro. Num contexto familiar, ninguém faz isso sozinho, né? Com certeza, Planejamento financeiro é algo que é feito em família. Com o companheiro, com a companheira, com os filhos, Eu gosto de usar uma analogia, nós numa família, estamos todos no mesmo barco. Então é importante que todos nós rememos na mesma direção. Caso contrário, o barco vai ficar andando em ciclos ou não vai sair do lugar. Você citou aí a questão da qualificação, do estudo, do conhecimento. A gente começou a conversar no início, até falei do MBA em Gestão Financeira e Controladoria do Senac. Você dá aula lá, professor? Mas cursos assim, para quem é empresário, para quem lida com grandes questões de dinheiro, ou então até pequenos cursos também para questão familiar, podem ajudar? Com certeza, Da mesma forma, Natália, que as famílias estão passando por dificuldade, as empresas também estão. Muitas empresas, tiveram uma diminuição das vendas, aumento de despesas. Então, cuidar das finanças de um negócio, independente do tamanho, é fundamental. E cursos como o MBA, que a gente oferece pelo Senac, eles podem ser um passo importante para que esse empresário, microempresário, médio empresário, grande empresário, possa buscar as formas de ter uma gestão financeira mais eficiente. Saber trabalhar esses números e, principalmente, saber analisá-los. O que eles estão dizendo a respeito do meu negócio? Quais são as notícias boas que eles trazem? Quais são as notícias preocupantes? E o mais importante, o que eu devo fazer a partir dessas informações? Como eu vou tomar decisões? E com mais informações, a assertividade da tomada de decisões ela é maior. Tem jeito, professor? Com certeza, Seja na vida pessoal, seja na vida empresarial, há uma saída. E essa saída, ela vai depender do conhecimento que a gente tenha da nossa vida pessoal, da nossa empresa e principalmente de entender quais são as medidas necessárias para que a gente, ao final de 2022, tenha uma realidade distinta, uma realidade de maior tranquilidade, de maior equilíbrio, inclusive financeiro. Carlos, eu ia te pedir para dar uma palavra de esperança aí para as pessoas que estão endividadas, para as pessoas que estão com a questão financeira aí no vermelho, mas eu acho que essa é a palavra mesmo, Conhecer a sua realidade pessoal, a realidade familiar, a realidade empresarial, esse é um começo. Com certeza, e principalmente, imaginar qual é a situação que você quer estar ao final de 2022, ao final de 2023 e trilhar os caminhos para que você possa chegar até lá. Não é uma jornada fácil, mas é uma jornada possível. Para quem gosta de viajar, imprime a foto do destino, coloca lá na porta de casa ou então coloca dentro da carteira grudado no cartão, É para lá que eu quero estar em 2022. Faz a conta de quanto você precisa guardar a cada mês para poder ter o dinheiro para poder estar lá ao final de 2022 e a cada mês guarde esse dinheiro, separe esse dinheiro, invista esse dinheiro. Maravilha, professor. Muito obrigada pela participação, pelas orientações e pela forma leve como conseguiu falar sobre dinheiro. Espero que no final de 2022 a gente possa bater um papo e que nossa realidade, a realidade do país, dessas famílias endividadas, seja um pouco melhor, Também espero. E é exatamente o que eu tenho desejado para todas as pessoas, que a gente tem cruzado agora no final do ano, é que 2022 seja um ano mais leve. Com mais dinheiro no bolso também. Carlos, obrigada pela participação. Um ótimo ano para você. Eu que agradeço o convite, um ótimo ano para você e para todas as pessoas que ouvirem o nosso podcast. Você ouviu o Momento Senac e ele está disponível na sua plataforma favorita.
Se quiser saber mais sobre a programação do Senac, acesse www.mg.senac.br e acompanhe também nossas redes sociais. Lá você confere os cursos livres, graduação, MBA e até a programação dos nossos workshops e lives. A gravação, a edição e a finalização desse podcast são de Igor Duarte. Até a próxima!